tudo bem, gente? O vídeo de hoje é mega especial e eu preciso que você preste atenção em tudo que eu vou te dizer, porque realmente é um vídeo simples e muito importante. Então é o seguinte, vocês já me ouviram falar aqui sobre ultraprocessado, sobre processado, sempre dizendo para evitar esse consumo, mas eu ainda não tinha vindo aqui explicar o que são os alimentos processados e ultraprocessados e eu ainda não tinha vindo aqui falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, se você não conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira, você precisa não só conhecer, mas se orgulhar muito disso daqui. Esse guia, ele é uma referência mundial e ele é um orgulho gigantesco. No vídeo de hoje eu vou te explicar quais são as 4 categorias de alimentos que o Guia Alimentar para a População Brasileira traz pra gente de uma forma mega pioneira, revolucionária e simples para você entender o que você tá comendo e melhorar muito a sua alimentação. Bom, então o primeiro grupo do Guia Alimentar é o grupo dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, o que são os alimentos in natura? São aqueles alimentos como eles são extraídos da natureza. Então, são frutas, legumes, tubérculos, cereais, leguminosas. Porém, esses alimentos eles podem passar por algum tipo de processamento muito mínimo. Então, esses alimentos podem passar por limpeza, remoção de parte não comestível, secagem, embalagem, pasteurização. Só que nenhum desses processos agrega ao alimento alguma coisa que não seja natural dele. Então, nenhum desses processos vai colocar açúcar, sal, gordura, nada disso. Quando você vai, por exemplo, comprar um feijão, você vê aquele pacotinho de feijão. Ele é industrializado? Ele é, porque ele passou pela indústria. Então, ele foi embalado e ele tá ali prontinho pra você comprar. Mas ele é feijão. Não tem nada ali junto com ele além do feijão. Se você mostrar pra sua avó, ela vai olhar e vai falar, feijão, é isso. Ou seja, ele é minimamente processado. Ele passou por colheita, limpeza, embalagem, mas ele é feijão. O grupo 2 do Guia Alimentar é o grupo do sal, açúcar, óleo, gordura, que são aqueles ingredientes culinários que você vai usar para cozinhar os alimentos do grupo 1. E aí, quando a gente fala em açúcar, sal, gordura, óleo, a gente logo pensa em alguma coisa que seja ruim para nossa saúde. Mas o que determina o impacto desses alimentos na nossa alimentação é a quantidade que a gente vai usar. Então, o que o guia recomenda é que esses alimentos sejam usados em pequena quantidade para cozinhar os alimentos do grupo 1, que serão a base da sua alimentação. Logo depois vem os alimentos do grupo 3, que são os alimentos processados. Os alimentos processados, eles vão ter algum método que estenda a validade dele. Então ele pode ter adição de sal, adição de açúcar, ele pode ser enlatado, pode ser encontrado em salmoura, ele pode ser defumado, ele pode estar, por exemplo, em compota, só que não deixa de ser aquele alimento que você conhece. Então, por exemplo, um pêssego em calda, ele continua sendo um pêssego, só que ele tem adição de açúcar, ele tá enlatado. O que o guia traz de recomendação é que a gente limite o consumo desses alimentos. Por quê? Porque eles vão ter essa adição ou de sal ou de açúcar numa quantidade alta e isso vai mudar de uma forma ruim a composição nutricional desse alimento. O grupo 4 é o grupo dos ultraprocessados, que eu sempre falo com vocês. Gente, quando a gente chega no grupo dos ultraprocessados, a gente já não tem mais o alimento. Então vamos lá, naquele exemplo que eu falei do pêssego em calda. Vamos colocar aqui no grupo 4. Se você pensar num suquinho de pozinho, sabor pêssego, não vai ter nada de pêssego ali. Ele vai ter sabor totalmente sintético, totalmente feito pela indústria para lembrar pêssego. Ele vai ter uma cor totalmente artificial que te lembre pêssego, mas ele não tem mais nada de pêssego. Esses são os alimentos ultraprocessados que o guia te sugere evitar, ou seja, não consumir. Gente, esses alimentos ultraprocessados, eles são realmente muito perigosos. Eles estão sendo cada vez mais consumidos. Eles são vendidos com um marketing super pesado, com um apelo super forte para que você compre esse tipo de produto. E é claro que as pessoas compram, porque eles são hiperpalatáveis, eles são feitos para serem muito doces ou muito salgados, viciantes. Eles têm um sabor muito, muito forte. E, gente, eles são feitos com ingredientes totalmente sintéticos, às vezes feitos a partir de carvão, de petróleo, de coisas que você nunca imaginou consumir. Um monte de ingrediente que, se você mostrar pra sua avó, ela não sabe o que é nenhum, porque ninguém reconhece aquilo como alimento. Aquilo não é alimento. Aquilo é totalmente sintetizado, feito pela indústria, da forma mais barata possível. Então eles vão lá, colocam a gordura mais barata, junto com um cereal produzido da forma mais barata e lucrativa possível, que tá acabando com o planeta, que é a monocultura, mistura com muito sal, com muito açúcar, forma um negócio super forte de sabor, com um super
tempo de prateleira. Só que, claro, vai ser um negócio ruim, vai ser um negócio feio. Mas aí faz o quê? Coloca corante, coloca aromatizante e todos os antes possíveis pra tornar aquilo muito viciante e gostoso. Eu vou gravar um outro vídeo só falando sobre ultraprocessados, porque vocês não imaginam o tanto de coisa que dá pra falar sobre ultraprocessado e sobre o porquê você não deveria consumir ultraprocessados. O alto consumo de ultraprocessados tem sido demonstrado como um risco para a saúde das pessoas. Então, gente, como vocês puderam perceber, o que vai mostrar o nível de processamento de um alimento vai ser a lista de ingredientes dele. Então, o que mais importa no rótulo de um alimento são aquelas microletrinhas. Por que será que elas são tão pequenas, né? Será que por acaso a indústria não quer que você veja? Mas o que eu quero a partir de hoje, depois de você ter visto esse vídeo, é que você passe a ler os ingredientes do que você compra. É muito mais fácil do que você possa imaginar. É o seguinte, você vai pegar a lista de ingredientes daquele alimento e você vai ler. E você vai tentar reconhecer cada um daqueles ingredientes. Pode ser que você reconheça todos. E se for assim, que maravilha. Contanto que você não seja um químico, né? Mas acho que ainda assim você não reconheceria. Mas se você começar a ler a lista de ingredientes daquele alimento, começar a aparecer um monte de nome estranho que você não faz a menor ideia do que é, coisa boa não é. Gente, eu tô deixando o link do guia aqui. Todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode ver. E seria muito legal se você visse. Vai melhorar muito a sua alimentação e a sua visão sobre alimentação. Bom, então eu tô deixando pra vocês essa imagem do guia alimentar, que é super ilustrativa, muito fácil de entender, pra vocês virem um alimento nos seus diversos níveis de processamento. E aí, o guia alimentar maravilhoso traz uma regra de ouro pra gente. É uma regra, gente. Tatua no seu coração essa regra e lembra dela cada vez que você for no mercado, cada vez que você for olhar pra um alimento, olhar pra uma propaganda na TV, olhar pra um prato de comida, enfim, lembra dela todos os dias. Vai tomar banho pensando nela, vai dormir pensando nela, acorda pensando nela, estuda pensando... Pensa nela. É o seguinte: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Tatua no seu coração, por favor. Essa regra é super simples de seguir, porque agora você já sabe o que são alimentos in natura, minimamente processado, o que são preparações culinárias, que são aquelas que você usa o grupo 2 para cozinhar o grupo 1, e o que são os alimentos que você deve evitar, que são os alimentos processados e os que você deve realmente banir da sua vida, que são os ultraprocessados. E, gente, esses alimentos processados e ultraprocessados, eles vêm acompanhados de muita propaganda, muito marketing, muito apelo. E a indústria, ela é milionária. Por isso, um material desse só existe mostrando os malefícios de uma alimentação baseada nesse tipo de produto, porque a gente tem nesse país ciência imparcial, e a gente só tem ciência imparcial nesse país porque a gente tem universidade pública. E da mesma forma que eu disse que a gente tem que se orgulhar muito desse guia alimentar, a gente também tem que se orgulhar muito das nossas universidades públicas, dos nossos cientistas, das pessoas que nesse momento estão dentro das academias pesquisando e norteando novas políticas públicas, das pessoas que realmente fazem esse país crescer. Então, outra frase pra você tatuar no seu coração: um país que não pesquisa não cresce. Então vamos valorizar o que a gente tem aqui dentro, porque a gente tem muita coisa boa, muita mesmo. O vídeo de hoje tá acabando aqui, e no próximo vídeo eu vou vir aqui falar só sobre ultraprocessados com vocês, vou falar todos os aspectos desse tipo de produto, e eu vou te contar o porquê que você não deveria nunca consumir esse tipo de produto, tá bom? Beijinho, até semana que vem. Gente, eu já terminei de gravar, mas eu voltei aqui só pra dizer uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer. O Guia Alimentar para a População Brasileira, quando ele fala em alimentos in natura e alimentos minimamente processados, ele orienta que se consuma alimentos in natura, prioritariamente do reino vegetal. E lembra que a redução do consumo de alimentos de origem animal reduz notavelmente o desmatamento, as emissões de gases do efeito estufa e o uso de água. Além disso, ele também lembra que os alimentos de origem animal são fontes de gordura saturada que causam doenças crônicas, assim como doenças do coração. Eu queria muito trazer esse detalhe. O Guia Alimentar para a População Brasileira não é um guia alimentar vegetariano. Ele não é. Ele fala sim no consumo de carne, quando ele fala no consumo de alimentos in natura, priorizando os alimentos in natura, mas ele tem essa ressalva de se priorizar alimentos do reino vegetal. Então era isso. Se você gostou do vídeo, curte. Se foi bom pra você, compartilha. Pode ser bom pra mais alguém. Se você tá gostando do canal, se inscreve aqui, comenta, fala comigo. E até semana que vem.